Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre a regra da cadeia e a gente vai ver como que ela funciona para a função de duas variáveis. Aqui, antes de começar, a gente tem algumas notações e denota o intervalo aberto de R e um subconjunto aberto de R2. A gente tem sigma, uma aplicação de I em R2, né, uma curva do plano, e F, uma função de U em R, uma função de duas variáveis. E a gente vai supor que sigma de I está contido em U, ou seja, né, a imagem da nossa aplicação sigma está inteiramente contida no domínio da função f. Então, aqui a gente tem um diagrama, e aí, desde que sigma de I está contido em U, a gente pode considerar a função composta, f bola sigma, ela está bem definida, e ela é uma função de uma variável, de I em R. E a gente quer saber como que a gente deriva essa função. Para responder essa pergunta, a gente tem aqui o teorema, regra da cadeia, para função de duas variáveis, que diz o seguinte. Bom, novamente, né, a gente tem f, uma função de duas variáveis, definida no conjunto aberto U, e sigma, a nossa curva, sigma de t, e aqui a gente vai denotar as funções componentes de sigma por x de t, y de t, e, né, lembrando que a gente está supondo que sigma de I está contido no conjunto U. Supondo que sigma é diferenciável num determinado ponto t0 do intervalo I, e f é diferenciável no ponto x0, y0, que por definição é sigma de t0, que é x de t0, y de t0, então, né, nessas condições, a função composta f sigma de t, que a gente chamou aqui de z de t, é diferenciável no ponto t0 e a derivada de z no ponto t0 é dada por essa expressão que está aparecendo aqui. É a derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0, vezes a derivada de x no ponto t0, mais a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0, vezes a derivada de y no ponto t0. A demonstração desse resultado a gente não vai ver nesse momento, mas aqui a gente tem um exemplo, né, de como que a gente pode aplicar a regra da cadeia. Então, aqui a gente tem uma função de duas variáveis, f de x e y, que é x ao cubo, y ao quadrado. E a gente tem uma curva, sigma de t, cujas funções componentes são e elevado a menos t e t seno de t. Construindo a função z de t, que é a composição, né, f sigma de t, a gente vai tentar encontrar a derivada da função z, z' de t. Para encontrar a derivada de z, né, a gente vai aplicar a regra da cadeia, que a gente acabou de ver. E pela regra da cadeia, a gente sabe que a gente vai precisar, né, das derivadas parciais da função f. Então, para começar, a gente já vai deixar anotado aqui essas derivadas parciais. Então, a gente tem aqui a derivada parcial de f com relação a x, que é 3x ao quadrado, y ao quadrado, e também a derivada parcial de f com relação a y, que é 2x ao cubo vezes y. Aqui a gente também tem, tá anotado aqui, as funções componentes da nossa curva sigma, x de t, que é e elevado a menos t, e y de t, que é t seno de t. E aqui embaixo a gente também deixa anotado a derivada dessas funções componentes. x' de t, que é menos e elevado a menos t, e y' de t, que é seno de t, mais t cosseno de t. Bom, agora, né, de acordo com a regra da cadeia, a gente sabe que a derivada de z, z' de t, é a derivada parcial de f com relação a x, aplicado no ponto x de t, y de t, vezes x' de t, mais a derivada parcial de f com relação a y, aplicado no ponto x de t, y de t, vezes y' de t. Agora, a gente vai usar as informações que a gente deixou anotado aqui em cima, né? As derivadas parciais, mais a derivada das funções componentes, substituir nessa expressão aqui, né, da regra da cadeia,
e tentar encontrar explicitamente z' de t. Então, fazendo todas as substituições necessárias e agrupando aqui os termos de forma conveniente, a gente consegue encontrar que z' de t é dado por essa expressão que está aparecendo aqui nessa última linha. Então, pronto, pela regra da cadeia, a gente conseguiu encontrar a derivada da função z. Aqui a gente tem mais um exemplo, e nesse exemplo a gente está na seguinte situação. A gente tem uma chapa de metal aquecida, e a gente vai denotar por T de XY a temperatura da chapa na posição XY. Vamos supor que sobre essa chapa tem uma formiga caminhando e a trajetória dessa formiga é dado de acordo com essa função aqui, sigma de t, que é t ao quadrado mais 1, né, na primeira componente, e 3t na segunda componente. Então, aqui, sigma de t denota a posição da formiga no instante t. Então, a gente está olhando t como sendo o tempo. E esse exemplo, ele dá para a gente também aqui algumas informações. Ó. A temperatura tem as seguintes propriedades. T no ponto 5, 6 vale 40. A derivada parcial de t com relação a x no ponto 5, 6 vale 4. E a derivada parcial de t com relação a y no ponto 5, 6 vale menos 2. Com tudo isso, a gente vai ter que encontrar a taxa de variação da temperatura, né, em relação ao tempo no instante t igual a 2. Então, como a gente quer taxa de variação, a gente pensa logo em derivada. Como é taxa de variação em relação ao tempo, então aqui a gente vai fazer a composição da função t com a nossa aplicação sigma. Então, aqui, para começar a resolver o exercício, a gente já constrói, né, essa função z de t, que é t sigma de t, que é t de x de t, y de t, sendo que x de t é igual a t ao quadrado mais 1 e y de t é igual a 3t. Bom, a gente quer mesmo, né, a taxa de variação da função t no instante t igual a 2. Ou seja, aqui a gente vai ter que encontrar a derivada da função z aplicada no ponto t igual a 2. Para isso, a gente vai usar a regra da cadeia. Então, né, de acordo com a regra da cadeia, vamos deixar anotado aqui como que fica z' de t, né, a princípio, para um t qualquer. Então, de acordo com a regra da cadeia, a gente sabe que isso é a derivada parcial de t com relação a x aplicado no ponto x de t, y de t, vezes x' de t, mais a derivada parcial de t com relação a y aplicada no ponto x de t, y de t, vezes y' de t. Então, a gente chegou nessa expressão. Aqui, a gente conhece as funções componentes, x de t e y de t, né? E, consequentemente, a gente conhece x' de t e y' de t, mas a gente não tem uma expressão explícita para a nossa função t de xy. Por outro lado, a gente quer, né, a derivada de z no ponto t igual a 2. Então, vamos pegar essa expressão que a gente obteve aqui, né, de acordo com a regra da cadeia, e aplicar, né, para o valor de t igual a 2. E vamos ver se aquelas informações que o exercício, que o exemplo deu para a gente, né, se elas não são suficientes para a gente conseguir encontrar z' de 2. Bom, então, né, de acordo com essa expressão, para z' de t que a gente acabou de encontrar, para t igual a 2, a gente tem z' de 2 igual. Então, fica a derivada parcial de t com relação a x, aplicada no ponto x de 2, y de 2, vezes x' de 2, mais a derivada parcial de t com relação a y, aplicada no ponto x de 2, y de 2, vezes y' de 2. Aí, a gente observa que o ponto x de 2, y de 2 é o ponto 5, 6. Então, essa expressão aqui, ela se transforma em derivada parcial
de t com relação a x no ponto 5, 6, vezes x' de 2, mais a derivada parcial de t com relação a y no ponto 5, 6, vezes y' de 2. Essas duas derivadas parciais que estão aparecendo aqui nessa expressão, a gente conhece o valor delas, né, que foram as informações que o exercício deu pra gente. A derivada parcial de t com relação a x no ponto 5, 6 vale 4, e a derivada parcial de t com relação a y no ponto 5, 6 vale menos 2. Então, a expressão que a gente chega é 4, x' de 2 menos 2, y' de 2. X' de 2 e y' de 2 a gente conhece, e então a gente consegue, né, o valor exato dessa expressão que está aparecendo aqui. E a gente encontra que z' de 2 é igual a menos 2. Então, aqui a gente encontrou, né, a taxa de variação, né, de acordo com a temperatura, no instante t igual a 2.